Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, comportamento, empreendedorismo e o dia a dia de quem tá nas trincheiras empreendendo nesse Brasil. E hoje, tema que a gente super curte falar aqui sobre comunicação, sobre storytelling. Pra gente falar desse tema, Johnny, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, de energia, de estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Boa. Aqui no Papo Empreendedor tem uma tradição. Quem se apresenta é o nosso convidado. Então, sinta-se em casa, conta pra nossa galera quem é o Johnny, um pouquinho daquilo que você faz e também um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui pra gente começar esse Papo Empreendedor. Boa, valeu. Feliz de estar aqui também. Não vou falar prazer é todo meu, que as pessoas falam isso, né? É que é egoísmo, né, cara? Você fala, não, todo meu. Não, compartilha o prazer, né? Um pouco meu, um pouco seu. Né? Muito bom. Cara, você falou, conta um pouquinho da sua história. E aí começa um pouquinho do que eu quero falar, né? Já tá até entrando em conteúdo. Quando as pessoas falam, vou contar minha história, elas estão querendo dizer histórico, que é diferente de história. É bem diferente. Boa. Então, assim, numa palestra, por exemplo, às vezes, eu vou trazer a minha história. É histórico, é linha do tempo. Então, a linha do tempo é chata. Tipo, fiz educação física, jogava vôlei, era promotor do Limelight, de festas noturnas, né? Fiz educação física, trabalhei numa empresa de assistência 24 horas, um amigo meu, me formei Master Practitioner em Programação Neurolinguística, passei a dar cursos de PNL também, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Deu uma pane e eu não queria mais trabalhar para os outros e dentro desses ambientes corporativos que eu achava nocivos, hierarquizados, e eu queria fazer do meu jeito. Contratei uma psicóloga e falei, puta, eu tô assim, se você não me achar um lugar onde eu vou realmente ser feliz, eu vou montar uma pousada em Jericoacoara. E na época Jericoacoara não tinha nada, era só luz elétrica mesmo, não tinha nem luz elétrica. Ela fez um teste comigo lá, psicológico, e viu que tinha na consultoria, pode ser, um meio mais assim, que você pode trazer sua criatividade. Falei, ótimo, mas eu quero trabalhar na melhor. Fui trabalhar na Accenture. Cheguei lá, poucas semanas eu vi qual era o esquema. Johnny, é o seguinte, tá aqui, ó. Esse aqui é o Business Integration Framework Methodology 2.0. É isso que você tem que implementar e não inventa moda. Bom, Algemou. Na hora, apesar de usar na Accenture, baita empresa, baita escola, sobrevivi 4 anos. E lá eu enxerguei, você vê, eu não estou mais contando o meu histórico. Agora eu já estou trazendo emoção, drama, coisas que eu passei. Porque o histórico seria isso. Accenture, SOAP, empresa de apresentação, primeiro livro, super apresentações, plot, super história, segundo livro e acabou. É flat. Mas não, eu estou trazendo já a emoção dentro do contexto. E aí, cara, o único lugar que eu realmente me sentia muito bem era quando eu estava apresentando uma ideia para uma ou muitas pessoas. Na Accenture e no MBA em marketing que eu fiz para meio que tirar o atraso, né? Que eu fiz educação física, porque né, eu não estava preparado para escolher faculdade nenhuma, fiz educação física, foi uma delícia. E no MBA em marketing, no IBMEC, acho que foi o primeiro MBA que teve no IBMEC, eu só tinha gente lá, diretor de marketing e tal, e as pessoas quando conversavam comigo, e você fez o quê? Eu falei, educação física. Ai, que horror, nossa, como assim? Eu falei, como assim? Por isso mesmo, tô aqui, cara, vamos ver. Quem é que vai estar bem aqui? Aí, todo final de matéria você tinha que fazer uma apresentação. Era a prova. Então, eu me juntei com um cara que era bem mais velho que eu, ele foi na minha, e no final da primeira matéria, eu já usei alguns conhecimentos que eu tinha, algumas ideias pré-concebidas. Quer dizer, eu já tinha estudado antes o que era uma boa história. E já tinha estudado que isso vem muito do cinema, de Aristóteles, meu pai foi filósofo, da filosofia. Tá? Eu juntei tudo isso e falei, eu vou contar uma puta história legal, verdadeira, né? Eu vou transmitir a minha ideia usando esses princípios. Não só no story, que é o roteiro e texto, mas no telling, que é o tal PowerPoint. Aí eu fiz a primeira apresentação, todo mundo assim, ó, caralho. A professora olhou assim também. Cara, no momento seguinte, a galera começou a me pedir ajuda. Faz a minha. Eu quero fazer nesse estilo. Eu, eita, tem coisa aí, né? Claro, faço. Mas eu cobro. Comecei a cobrar 500 ali e tal. E enquanto isso, eu estava na Accenture. E também fazendo a mesma coisa.
cliente, tinha que apresentar a ideia do projeto e tal, uma apresentação. O cliente, cara, vem cá, Johnny, você não pode ajudar a gente a criar as apresentações do comitê executivo? A gente faz muita apresentação durante o ano. Claro, pede liberação pro sócio lá que eu faço. E o sócio liberou e eu passei a criar um ano inteiro só criando apresentações para o comitê executivo dessa empresa no mercado de energia elétrica. Aí eu comecei a aperfeiçoar, né? Peraí, é roteiro, depois vem antes do roteiro temática, brainstorming, vem cá, senta aqui, eu tenho uma metodologia, eu escrevo o roteiro, distribuo em slides, deixa eu criar a identidade visual, sempre tive facilidade com design e tal. Eu mesmo fazia tudo e no final, porra, e por que não ensaiar com o apresentador? Porque não adianta nada eu entregar uma história legal e na hora o cara trava, porque muita gente tem dificuldade de falar em público. E eu tinha um ensaio. Pronto, tava lá. Método completo, desde a concepção até a entrega da apresentação. Olhei para o mercado, falei, o mercado não tem. Então pronto, vou abrir uma empresa de apresentações. Só de apresentações. Saí da Accenture, chamei meu primo, na época que a gente já trabalhava um pouco junto, a gente sempre quis fazer coisa junto, né, o Edu. E eu falei, Edu, vamos abrir uma empresa de apresentações. Ele, putz, apresentação, cara. É PowerPoint. Não é PowerPoint. PowerPoint é o software. É criar e contar histórias em ambientes onde você só tem uma chance. Tá, beleza. Vamos lá. Ele veio no começo, meio período, tal. Quando ele viu que a coisa começou a espalhar como um vírus, cara, que a gente só fez um esforço. Ligar para uma amiga no Compre Bem, que naquela época era do grupo Pão de Açúcar, Compre Bem, Extra, Pão de Açúcar. Eram os três, né? A gente tinha intimidade. Deixa eu te apresentar um negócio que acho que pode te ajudar nas suas convenções, etc, etc. E como amiga, ela deu a oportunidade pra gente. Cara, a gente fez, ela apresentou, no momento seguinte, Extra quis fazer, Pão de Açúcar quis fazer. Aí subiu pro marketing institucional do Pão de Açúcar Grupo. Aí o marketing institucional, que era o Romero, naquela época, ele tinha relação com quem? Com a agência de publicidade, Nizam Guanais, África. Nizam ficou sabendo, chamou a gente. Eu quero que vocês façam então esse troço aí que estão falando que é muito legal para minha palestra sobre reinvenção da publicidade. Falei, beleza. Briefing, fizemos. A gente foi entregar para ele na casa dele. Tá aqui. Abriu o notebook, ele sentou, tava eu e o Edu. Começamos a passar o roteirinho, o visual, como apresentar. E ele pegou e fechou o notebook e falou, já entendi. É o seguinte, o dia que você quiser vender, eu compro. Mas eu não quero ter mais do que 10, 20%. E eu falando sério, já entendi o que é isso. Ele esperto, ele pega na hora, né? Cara, eu olhei... E assim, eu fui sem uma pretensão muito grande, né, cara? Falei, vou montar uma empresa de apresentações. Pode ser que não passe de eu, Edu e mais uns designers, mais uns roteiristas. Beleza. Uma testagem, né? Cara, 10 anos depois, 100 funcionários... Faturamento de quase 20 milhões por ano só com apresentações e mais de 15 mil apresentações produzidas. Porra, que legal, cara. Foi, né? E sem fazer propaganda. E sem depender dos algoritmos de hoje. Sabe? Boca a boca. Boca a boca. Criamos uma marca. Hoje a Soap é sinônimo de apresentações. Isso é bom, isso é ruim para mim. Porque eu já vendi a Soap há 10 anos. Aí você fala, mas... É isso que as pessoas querem saber. Não que eu tive a Soap e depois vendi e montei a Plot, que é a minha empresa hoje. Sim. Tá? Peraí, o que aconteceu? Quando você estava aqui, estava realmente no máximo da empresa, você vendeu e começou do zero uma empresa de storytelling? O que você não está contando pra gente? E aí entra o porquê. Quer dizer, o Vale, né? Eu conheci em 2010, 12, não me lembro muito bem, fui fazer um curso do Robert McKee, que é hoje ele tem 80 e poucos anos. Foi o cara que em 1990 e pouquinho, bem pouquinho, 1990 assim, ele foi chamado por um grupo de animadores de 3D. E falaram assim, cara, Nizam, a gente não consegue fazer filme. É mesmo, deixa eu ver as suas animações. Aí eles mostraram uma animação de uma lâmpada que reagia como gente. Ele olhou aquilo e falou, muito legal, good, follow me, you will be fine. Vocês vão se dar bem. O que aconteceu? Um ano depois, eles criaram Toy Story e viraram a Pixar. E hoje, no livro The Pixar Touch, tem uma frase assim, os ensinamentos do Mackie's teachings are law in the land of Pixar. Os ensinamentos do Mackey são lei na terra da Pixar.
Eu olhei e falei, eu tava na Soap fazendo apresentações e eu sempre fui inquieto, cara. Eu quero melhorar. Falei, peraí. Opa, eu preciso conhecer esse cara, preciso entender o que ele ensina no cinema, traduzir e trazer para o mundo corporativo. Fui fazer um curso dele aqui no Brasil, quando ele veio para cá, 4 dias, das 8 da manhã às 10 da noite, ele em pé sem parar de falar. Anotei 164 páginas, cara. Nossa. E tudo funcionava. Protagonismo, estrutura de atos, incidente incitante, clímax, ponto de virada, todos os princípios de um bom filme ou de uma boa série funcionavam no mundo corporativo. Eu cheguei para um aqui e falei, olha, ele estava almoçando até, eu dei meu cartão, falei, olha, eu tenho essa empresa, chama Soap, o que você faz para o cinema eu faço para o mundo corporativo. Eu levo emoção onde está estragado, onde as pessoas estão com dificuldade. E levo histórias. Ele olhou e falou, interessante e tal. Aí ele pegou e, olha, só que o meu tempo está muito... Tá difícil, cara. Eu tenho vários cursos marcados e também talvez seja muito caro, né? Falei, eu não quero te contratar. Aí nessas horas você tem que ser ousado, né, cara? Eu não quero te contratar. Eu quero ser seu sócio ou seu representante ou seu discípulo. Tá bom. Pega o telefone da minha mulher, que é minha empresária. Liguei 3 dias depois. Quando eu liguei para minha surpresa, ela estava com o cartão da Soap na mão. Johnny, I have your card in my hands. What amazing company. Ela viu, porque a gente tinha um site em inglês, e ela sentiu que era diferente. Porque a Soap realmente foi pioneira, né? Aí eu fui para Londres, na casa dele, e fiz acho que a apresentação mais importante da minha vida. Foi quando eu convenci o cara que treinou a Pixar a ser meu sócio. Eu mostrei para ele que tudo que a gente fazia já seguia aqueles princípios e que com ele ia ser muito mais forte. Vai, negociação, papapá. Virei representante enquanto Soap do Maqui, dando o curso Story Business Edition. Porque assim, a Soap, além de produzir, também ensinava. A Plot hoje produz e ensina, só que hoje é storytelling. Sim. Não é story e o telling em apresentação. É story e qualquer telling. Essa é a diferença. E foi aí que eu comecei a ter divergência com os meus sócios e foi aí que começou a separação. Eu queria uma empresa de storytelling e não só de apresentações, e eles queriam continuar focados em apresentação. Estavam meio assim com o Johnny querendo trazer Hollywood, tá assim, eu quero trazer Hollywood. E ficamos 1 ano discutindo para ver quem ia sair. Porque eu não queria sair nem eles, né? Sim. Aí chegou uma hora que eu falei, vou sair. Saí, vendi, né? Saí não, vendia para minha participação. Fui para Hollywood e fiz um sabático, só que o Maqui era meu sócio lá com a Soap. E ele foi meio que em função da relação que eu tive com ele. Eu tinha certeza que ele ia comigo, né? Aí, lá em Hollywood, eu apresentei um plano de negócio da Plot. Plot significa trama. É outro conceito que as pessoas não falam. História é uma coisa, story é uma coisa, plot é outra. Trama é a relação de causa e efeito do ponto A até o ponto B que leva um protagonista a passar várias situações específicas que você consegue visualizar e a trama entretém para você prestar atenção do começo ao fim. História é uma coisa mais ampla, que trabalha valores universais, etc, etc. E ele, para minha surpresa, ele falou, tá bom, eu vou. Cara, ele veio comigo e virou sócio da Plot. A gente assinou um contrato no Copacabana Palace, com os advogados e tal. Foi demais. Aí, 1 ano depois, quando eu montei a Plot, ele veio para cá. A gente fez um evento lá na Plot. Eu tenho esses vídeos aí. Foi umas 2 horas de Story Experience. A gente chamou vários executivos e donos de empresa, CEOs e tal, para bater papo com ele. E a partir daí, a Plot começou a crescer muito. Porque aí, de novo, boca a boca, tal. E aí eu escrevi meu segundo livro, que é o Super Histórias, com base nos princípios de Maqui, de Aristóteles e que eu aprendi de storytelling. E esse foi o segundo, né? O primeiro foi o Super Apresentações que eu escrevi com o Edu, na época da Soap. E o Super Apresentações tinha um método mesmo. Chegou uma hora que a gente estava com o método consolidado e ia ter concorrente no mercado, claro. Aí eu tinha a filosofia de que, Edu, não, vamos ensinar esses caras, vamos ajudar. A gente vai ter de qualquer jeito concorrente. Sim. Então nós vamos escrever o livro do mercado. E realmente, ninguém escreveu um livro depois da gente. A gente meio que definiu o território, é nosso. E agora eu estou partindo para o 3º livro, que fala de como criar palestras inesquecíveis. Porque uma palestra também é um momento onde tem o story e o telling. E o story é a mesma metodologia para criar um institucional, uma palestra, uma convenção de vendas, um pitch de investimento para uma startup, é a mesma. E para fazer o telling também. É um apresentador que tem uma ideia e ele precisa pegar aquela ideia, abrir a sua cabecinha e a cabecinha de 1000 pessoas que estão assistindo,
levar aquela ideia para aquela cabecinha e no dia seguinte ela tem que se lembrar, depois se lembrar e gerar uma transformaçãozinha. Porque se no dia seguinte ela esqueceu, fudeu. Não deu certo aquela palestra. Palestra é para gerar uma transformação. Não existe mágica. Tem aí os gurus de palco que falam: você vai mudar sua vida, vai ficar rico saindo daqui. Não vai ficar rico. E a gente, quando cria a palestra, a gente deixa bem claro qual que é a transformação possível de ser feita. E hoje eu tô... A Plot está aí quase com um pezinho lá indo para outros lugares, internacionalizando. Estou envolvido nesse mundo de storytelling, de palestras, também produzindo com a empresa, criando e ensinando através de histórias. Já gravou e memorizei a diferença de histórico e história. Aprendizado feito. Feito, check. Johnny, queria fazer 2 perguntas em relação a essa história que você trouxe. A primeira é sobre a conexão filosofia e storytelling. Queria que você avançasse um pouquinho, que fiquei um pouco curioso. Ou você decide a ordem. A Plot hoje ela é uma consultoria que ensina o Felipe, ou faz para o Felipe, ou faz os dois juntos? Tá, vamos começar pela segunda. Boa. A gente te ensina a pescar com workshop, palestra, projetos de mentoria, onde você faz workshop, depois a gente pega no seu braço, vê uma apresentação que você tem para fazer, te faz com você e por você no começo, depois você vai fazendo, a gente vira curador e de repente você está andando sozinho. É que nem dirigir carro. Então a gente também tem a Plot Academy. E a gente produz. Exemplo, a gente teve recentemente no G4, por exemplo, no G4 Day, contrataram a gente para fazer 2 vídeos de homenagem para o Rony da Reserva e o JP da Hotmart. Eles sabiam, mas não sabiam que ia ser aquela história. A gente fez um curta-metragem praticamente para eles. Puta, se emocionaram e a gente usou todos os princípios, né, dentro daquele vídeo. Então, hoje a gente tem vários clientes e a gente está ajudando a Geise Diniz no Pacto contra a Fome, que é um projeto que até 2040 ela quer acabar com a fome do Brasil. E para isso ela precisa o quê? Precisa convencer gente para botar dinheiro e recurso para conseguir chegar lá. Então, a gente está ajudando ela fazendo apresentação, fazendo vídeo, fazendo folder, é um pacote, né? Nesse caso, a gente entrega o peixe. Pratinho bonitinho. Não faz sentido ensiná-la. Né? A gente entrega porque o que a gente faz nessa entrega é sim treinar o apresentador para ele fazer a apresentação, que é o ensaio. Então, a gente faz as 2 coisas, tá? Quanto mais a gente ensina, mais a gente sabe produzir. Quanto mais a gente produz, mais a gente consegue ensinar melhor, sabe? Aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando. Melhoria constante, né? E assim, vai vir um 3º livro agora, que eu escrevi junto com o Denis Pena, da Polo Palestrantes. E eu gosto de escrever muito, eu gosto de produzir muito e estudar, né? Hoje eu tenho storytelling, PNL junto comigo, com esse pezinho na filosofia, que agora é o que eu vou te falar. Meu pai, ele era um estudioso intelectual, dava aula de direito romano e filosofia do direito. Hoje ele é considerado, já faleceu, ele nasceu em 1912, hoje teria umas 100 e tantos anos. Ele morreu com 80 anos, eu tinha 20 e poucos anos. Aí... eu até então não estava muito ligado nas coisas dele. Quando eu comecei a gostar do conhecimento e comecei a correr atrás disso, eu comecei a resgatar a alma do meu pai, os livros que ele escreveu, os discípulos que hoje criam grupos de estudo em nome dele. Peraí, mas o que é isso? Tem até um cara muito legal mesmo, ele dá um curso chamado Filosofia do Zero, chama Guilherme Freire. E para minha surpresa, eu estava quase me inscrevendo no curso dele, aí eu estava no YouTube, eu vejo um vídeo dele de 1 minuto, recomendando para quem faz faculdade de Direito, para seguir o que para ele é o maior jurista de todos os tempos, o José Pedro Galvão de Souza. Meu pai! Imagina eu olhando aquilo, eu arrepiei, né, cara? Eu falei, pô, então eu tenho que mergulhar nisso agora. E aí, falando da filosofia... a filosofia é meio que... o significado literal dela é amor ao conhecimento, né? E eu sempre tive isso, cara. Pode ter um filme que 100% da população gostou. Como agora teve o filme do Boticário do Dia das Mães, que foi maravilhoso. Mas eu vou olhar para aquilo e eu sempre vou ter alguma coisinha para falar. Sempre. Isso às vezes é um problema, eu tenho que me segurar.
sabe? Aliás, nesse caso, vou tirar o chapéu, mas eles usaram o poder de histórias. Eu achei alguns furos na história, porque só eu mexo com isso, então... Mas tanto que eu escrevi um texto, fui super sutil nesse texto, todo mundo elogiando, gente falando que era uma obra de arte, e eu tentando provar que aquilo não é obra de arte, é uma baita história legal, mas para ser obra de arte é algo que fica e dura por muito tempo, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então é um negócio legal que está pegando hoje, mas daqui a 10 anos não é uma obra de arte nesse sentido. Então o filósofo, ele faz isso, ele questiona. Então hoje o que eu estou fazendo é indo atrás de muito conhecimento para juntar todas essas disciplinas aí. Programação neurolinguística, que tem muito a ver com você se conhecer, mapa, modelo de mundo, como forma o seu, como forma o meu, como forma o do outro, como a gente conta história para a gente mesmo, e a gente conta história para a gente mesmo no formato de uma boa história. A gente sonha em formato de história. Então, quando você domina isso aqui, você tem mais condições de dominar isso aqui. Quando você entende isso, você tem mais condições de entender o outro. E aí vem a empatia. Quando eu estou fazendo uma apresentação ou contando uma história, além da história ser uma história que eu vou trazer valores para você se identificar, sentimentos universais para você se identificar, eu também tenho a questão da empatia, de você gostar de mim, de você se interessar por mim. Aí entra a rapport da programação neurolinguística, que é como você faz com que o outro... E aí não é seduzir e não é persuadir, eu queria deixar bem claro isso. Vamos definir para a audiência diferente. O rapport e essa confusão que seria quase que uma manipulação para algumas pessoas, né? Isso, não é manipulação. Vamos lá. Primeiro, rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa harmonia. Harmonia na relação, né? Quando você vai num restaurante, você vê um casalzinho assim, você tem os dois aqui, o cara tá assim, ela tá assim, aí ela faz assim também. É um espelho praticamente um do outro. Sim. Né? Rapport é quando você valida o modelo de mundo do outro, apesar de, às vezes, não concordar. Depois que eu fiz o curso de neurolinguística, teve uma coisa na minha vida que eu nunca mais falei. Desde os 20 e poucos anos até agora, com 54, eu nunca mais falei, você está errado. E tem uma explicação para isso. Ninguém está errado. Você pode falar a maior abobrinha do mundo. Você quer matar alguém. Você não está errado. Para você. Sim. Validar que isso existe. Olha, é o seguinte, ou política, por exemplo. Cara, eu entendo que você pense desse jeito. E eu até, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria pensando assim. Deixa eu agora trazer o meu ponto de vista. É diferente de falar, não, cara, eu acho que você está errado, eu não concordo. Essa é outra coisa que eu falo. Eu discordo. Quem é você para discordar, cara? Ouve o outro e fala, entendi. Legal. Entendi. Agora eu vou trazer o meu ponto de vista, beleza? Valido, ok, entendo que você pense desse jeito. Agora eu vou trazer o meu. Isso é a base do rapport, né? Sem isso não existe rapport. E aí, dentro do rapport, vem as técnicas de espelhamento. Você espelhar a postura. Você tá aqui, eu não tô assim, ó, quer ver? Eu não tô aqui assim, ó. Nesse nível e você aqui. Tem muita gente que faz isso, né? Você vai conversar com um filho, eu tenho 3 filhos. Uma coisa é eu estar aqui, o filho tá aqui, pô, filhão, vamos fazer as coisas certas aí, né? Outra coisa é eu venho pra cá, no mesmo nível. Filhão, e aí? Ele, pai, que você... E aí primeiro deixa ele falar, acompanha, né? Quando você sentir que ele tá na sua, você traz alguma coisa nova que você eventualmente quer mexer com a cabeça dele. Entendeu? Então isso é rapport. Você falou de outra coisa aí? A diferença da manipulação, né? E que não é manipulação, você criar o rapport e tentar modelar a pessoa, né? Não. Se a pessoa percebe que você está copiando ela, você está fudido. Aí você quebra o rapport na hora. Johnny, é nítido que você é uma pessoa extremamente criativa, né? Valeu. Como que você estimula essa criatividade? Ou acordou, abriu o olho e falou, porra, tive uma nova ideia. E como que você organiza isso, né? Às vezes eu tenho no meu dia a dia algumas ideias e na terapia eu aprendi a escrever as ideias. Porque se elas ficam só na minha cabeça, me gerava muita ansiedade. Porque eu, obviamente, não executo todas elas com a velocidade que eu gostaria, né? Porque eu gosto de produzir e sou quase que um viciado em dopamina e resultado. Boa. Mas, por curiosidade, como que você organiza essa sua criatividade e também como que você estimula ela? Ai, cara, isso aí já vem, olha, vou te falar, eu acho que quando eu nasci eu caí num caldeirão de algum líquido lá que estimula o pensar diferente. Então, a primeira coisa
eu sempre tive um chip, e ninguém tira isso de mim, de querer ser original. Se todo mundo tá pensando desse jeito, não é ser diferente por ser diferente, tá? É fazer do meu jeito. Quando eu criei a Soap, eu fiz nela, cara, tudo aquilo que eu antes discordava, eu fiz ao contrário. Eu fiz do meu jeito. Eu criei um playground, praticamente. Era uma quinta série B aqui. Por quê? Porque eu tenho a seguinte filosofia, cara. Quanto mais autêntica a pessoa é, mais espontânea a pessoa é no dia a dia, mais você extrai da criatividade e do talento e do potencial dela. E o que acontece hoje no mundo corporativo é uma doença grave e séria, que a gente vê nos workshops, que as pessoas têm medo. Medo do chefe, medo de ser mandado embora, medo de trazer uma ideia que não vai ser aceita. Então, a coragem fica de lado. A originalidade, então, não, nem fala. Você entra na empresa falando, aqui a gente pensa fora da caixa. Aí você vai lá e fala, dá uma ideia fora da caixa. Não, Johnny, mas peraí, não é tanto. E você vê muito isso, assim. Não é tão fora da caixa. O Steve Jobs tem um mantra muito foda, que quando ele fez aquela campanha Think Different. Foi uma das únicas campanhas que ele fez. Tem um vídeo, inclusive, que eu recomendo pra galera assistir, que é do filme Jobs, que é com um ator que ele fala no estúdio. É um manifesto que, basicamente, ele fala o seguinte, que as pessoas, quando veem pessoas problemáticas, né? Veem pessoas problemáticas, nós vemos gênios. E os gênios são os loucos. Por quê? Se a pessoa é louca o suficiente para achar que pode mudar o mundo, são essas que mudam de fato. E você não pode ignorá-las. Sensacional. É muito legal. E é louco, né, cara? Mas é uma loucura legal. Então, assim, você perguntou como eu faço. Pô, eu tô com um outro chip aqui ligado o tempo todo, que é o chip do... O Walt Disney tinha 3 salas para criar. Isso é modelado até da PNL. Tinha o sonhador, o realista e o crítico. As pessoas elas têm muito mais facilidade de ser realista e crítico nas empresas e muito mais dificuldade de ser sonhador. Por quê? Quando você está no as pessoas não sabem fazer brainstorming, cara. Você traz uma ideia, a outra pessoa já... mas putz, acho que isso não vai dar porque já foi feito. Não tem mais. Depois você segue com dicas de brainstorming para nós, por favor. Que puta que pariu. Vamos lá. A gente expulsa da sala. Se alguém fala, olha, cara, aqui não é para ter realista, não é para ter crítico. A gente pode ir para Marte, a gente pode fazer o que a gente quiser. Por quê? Na minha experiência, as melhores ideias vieram de interação com o meu time, com a minha equipe, onde a gente falou muita merda. Mas muita. E dessas, a gente pegou... cara, peraí, e se... Aí é o what if, né? E se a gente fizesse isso? E se a gente criasse um filme sobre um advogado que não pode mentir por um dia? Um mentiroso, né? Os grandes filmes, eles não são bem-sucedidos porque eles são bem escritos. Eles são bem-sucedidos porque eles são bem concebidos. E a concepção está na ideia, está no sonhador, está no what if, está na premissa. Boa. Que é o IC, tá? Aí legal, você teve a ideia lá no sonhador, na salinha do sonhador. Agora vamos pro realista. Porque, tem que ver se esse projeto é válido, tá? O realista vai olhar os problemas e vai descartar algumas coisas. Aí vamos pro crítico, vai meter o pau. Quando passar por essas 3 salinhas, que pode ser mentalmente essas salinhas, né? Claro, ele tinha fisicamente, sem nenhuma objeção, a ideia é implementada, cara. Então, Walt Disney, né? Que a gente tá falando do Walt Disney aqui. Então, assim, assim, essa é outra coisa que eu tenho que acho que ajuda muito na criatividade. Eu, quando era casado, fui casado há 20 e poucos anos. Hoje me dou super bem com a mãe dos meus... Eu prefiro a mãe dos meus filhos do que ex-mulher, né? É mais legal. Eu tenho 3 filhos. E a gente está super bem, assim. E ela me chamava, na época da Soap, inclusive, quando eu criei aquilo, ela me chamava de uma criança bem-sucedida. Porque eu falava, cara, bicho. Eu engoli o sapo. Eu falava, eu brincava. Cara, hoje, boa parte das minhas reuniões, a primeira vez que o cliente me conhece, por vídeo, por exemplo, online, pode esperar, cara, vai ter um trote. Eu vou aprontar alguma coisa para quebrar o gelo do cara. Né? E esse lado que eu acredito muito, eu tenho uma tatuagem, cara, que diz aqui, The Logical Song. A música do Supertramp, que vocês devem conhecer. Esse é um cara em forma de gaiola, meio deprê,
em forma de gaiola e com uma criança dentro aprisionada. O conceito dessa música é o seguinte, que ela começa falando assim, quando eu era criança, when I was young, since the life was so wonderful. Você pode até tocar aí nesse, né? Não sei se você pode tocar, acho que tem que ver os direitos, tá? Mas assim. Then they send me away. Então eles me mandaram. And teach me how to be sensible, logical, presentable, responsible, vegetable. O cara fala que quando a gente era criança, a gente tinha a magia da vida, os pássaros cantavam pra gente, tudo era colorido. E então, o mundo adulto me pegou e começou a me ensinar o que é ser responsável, cínico, lógico, prático, apresentável, adulto demais. E para mim essa doença se chama adultização. Se você tem adultização, cara, a criatividade não vai rolar solta. Muito bom, cara. Não vai. Se você consegue lidar com isso, cara, e é sempre tempo de resgatar essa... Não é ser infantil, não. Isso tá? que eu ia comentar, a diferença de ser imaturo, né? Não é ser imaturo, ser infantil. Pelo contrário, envelhecer é muito bom, cara. E tem que juntar o cabelo branco do mais velho, a sabedoria, o conhecimento, com a ingenuidade da criança, com a curiosidade da criança, com a guerra é uma coisa de adulto, não é? A criança não. A criança, ela fala, até fala demais, né? Fala as coisas que você olha e fala, oh, meu Deus do céu. Né? Essa questão guerra e criança, um dos livros que mais marcou, que fica muito fixo na minha memória, Os Meninos que Enganavam os Nazistas, que é quando você pega ele na banca, você não consegue entender qual é a pegada do livro, né? Que são como duas crianças olharam para a Segunda Guerra Mundial, né, na visão delas, né? Não. É sensacional. Não conheço. Qual que é o nome? Os Meninos que Enganavam os Nazistas. Tá. As duas crianças, inclusive, trabalharam numa livraria de nazista. Uma história sensacional. Que e legal. você pega na prateleira, acho que é um livro sobre a guerra. E, na verdade, não é. É sobre como duas crianças não perceberam todos os problemas e as dores da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena. Cara... Isso tá meio ligado com aquele filme... Quer dizer, deve ter... não é? É mais ou menos na mesma enfermaria, vamos dizer assim. A Vida é Bela. Não conheço, mas pode ser. A Vida é Bela é aquele ator, que eu esqueci o nome agora, que tá na guerra e ele faz de tudo para deixar a criança feliz, para ela não perceber o que está acontecendo. Para ela manter o perfil dela de criança, para não ficar com medo, não entrar nesse mundo de guerra. E ele ficava fazendo... É uma trama legal. Faz tempo que eu vi esse filme. Johnny, e você quando chega para um executivo... você com essa criatividade, com essa vitalidade, você tá lá com o executivo extremamente com hierarquia, engessado, e o cara, muitas vezes, ele precisa fazer uma apresentação. Direto. Ele não tá extremamente seguro ou está pouco seguro sobre aquilo que ele vai fazer. Como que é esse desafio de pegar esse diamante bruto e deixar ele pronto para uma apresentação? Primeiro é acreditar. Eu tenho uma crença... E que muita gente não acredita nisso, né? Mas assim, para mim esses caras que estão nesse nível que você falou, eles são extremamente solitários, tá? Segundo, eles têm uma falta de... Eles gostariam que as pessoas falassem na cara deles as coisas. E ninguém fala. Então eu vou introduzindo isso. Eu falo, cara, o negócio é o seguinte, vamos combinar vamos fazer um combinado na nossa relação? Se eu tô aqui, cara, e você tá me pagando... Eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou te proteger de você mesmo. Aí ele adora, ele acha legal. E aí eu brinco assim, e não me provoca, senão eu vou fazer o que você quer. Aí ele, um terapeuta. Caramba, mas é mais ou menos isso. Você pega o cara e aí ele começa a se abrir, cara. Se abrir. E assim, você pode ter certeza. Pegar hierarquias assim, top level de empresa, é onde eu tenho menos problema. Onde eu tenho mais problema... É a galerinha que quer fazer... Que não quer deixar um legado. Que quer fazer bonito por causa do chefe. Não tá preocupado nem com o cliente, cara. É aquela pessoa que tá numa reunião, que tem um monte de gente. Aí eu vou lá, apresento um trabalho. E eu não sou o chefe, é você, por exemplo, tá? Eu olhei o trabalho, eu pergunto... E aí, o que vocês acharam? Primeira coisa que eu faço, ao invés de dar uma opinião, é... Aí todo mundo olha pro chefe. Isso acontece direto. Às vezes o chefe fala primeiro. Mas todo mundo fica quieto. Por quê? Porque o que ele falar, eu vou na carona. Todo mundo vai validar. Mas só que não, cara. Então, assim, esse